Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título O Deus que intervém na história. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o sonho perturbador de Nabucodonosor. Em segundo lugar, vamos falar sobre a atitude sábia de Daniel. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre Daniel conta o sonho e interpreta-o. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O sonho perturbador de Nabucodonosor. A profecia do mundo gentílico e a vinda de Jesus. O Senhor, no ano 602 a.C., revela por meio de um sonho do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, o futuro cronológico da sucessão de impérios. Desde o tempo presente da época, com a implementação do primeiro império mundial, precisamente o Império Babilônico de Nabucodonosor, passando então por diversos impérios mundiais até nossos dias atuais, e ainda por tempos vindouros. E em tempos vindouros se levantará um reino que jamais será destruído, que jamais passará e subsistirá para sempre, se referindo então ao majestoso reino de Cristo. Vamos fazer uma leitura no livro de Jeremias, capítulo 27, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 27, 1 a 11. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe deis os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puser o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvidos aos vossos profetas, e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos algoreiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia, porque eles vos profetizam mentiras, para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará
nela. Portanto, há aqui uma profecia de que o rei Nabucodonosor se tornaria então um império mundial que dominaria todas as nações daquela época. Daniel, capítulo 2, versículos 44, diz assim o Senhor. Daniel 2, 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Portanto, aqui há também uma profecia do reino de Cristo, que será eterno, que tomará lugar de todos os reis da terra. Então, no primeiro momento, Jeremias profetiza que haverá um domínio inicial do rei da Babilônia, rei Nabucodonosor, seguido por diversos impérios mundiais, até chegar ao reino de Cristo. Este sim será majestoso e eterno. O desafio para a interpretação do sonho. Deus revela ao grande rei da Babilônia um sonho que em muito perturba o seu espírito e até mesmo causa-lhe insônia. E então o rei manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os sábios à sua presença para decifrar-lhe então o sonho. Vamos ler no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 a 3, este episódio. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo, estou perturbado, ou está perturbado o meu espírito. Os sábios, então, tendo em vista essa questão do sonho do rei, e por ele ter ficado perturbado, os sábios então interpelam ao rei por 2 vezes, com o intuito que o sonho seja revelado a eles, para que haja a interpretação. Porém, Deus, em sua insondável sabedoria, fez o rei esquecer o sonho. E assim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, percebendo a artimanha do engano de seus sábios para com ele, determina que, se o sonho não fosse interpretado por eles, todos os magos, encantadores, feiticeiros e os sábios da Babilônia seriam despedaçados e suas casas seriam transformadas em monturos. Todavia, se o sonho fosse revelado, receberiam então dádivas, prêmios e grandes honras. Vamos fazer uma leitura no livro de Daniel, em seu capítulo 2, versículos 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos.
E lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas, para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Portanto, os magos aqui interpelam o rei da Babilônia por 2 vezes, para que ele contasse o sonho, porém, ele havia esquecido e fazia a exigência de que o sonho fosse, então, interpretado. Os caldeus reconhecem, então, diante do rei, que a sabedoria humana não é potencialmente suficiente para a revelação do sonho, e que somente quem é imortal e eterno, o Senhor nosso Deus, poderia revelar o sonho profético. E por isso o rei se enfureceu e lançou o decreto que determinava que todos os sábios da Babilônia deveriam ser mortos, inclusive Daniel e seus companheiros Ananias, Misael e Azarias. É o que nós podemos então contemplar em Daniel capítulo 2, versículos 10 a 13, esta situação. Diz assim a palavra do Senhor: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então, aqui nós temos uma condição de que houve um decreto determinado pelo rei da Babilônia que todos os sábios seriam mortos, pois não tiveram condições de decifrar, de interpretar o sonho que o rei tivera. Qual é um ensinamento para nós deste episódio? Não existe homem com as suas vãs filosofias ou ideologias, bem como conhecimento, que seja mais sábio do que o Senhor. A sabedoria de Deus é inatacável, é inquestionável, é insondável, porque é uma sabedoria que se demonstra com poder. E se a quisermos ter esta sabedoria, nós temos que ser humilde, ou seja, temos que humildemente pedi-la ao Senhor, o Todo-Poderoso. Nabucodonosor havia sonhado, vindo da parte de Deus, mas Deus o fez esquecer, e nenhum homem foi capaz então de interpretar o sonho que Deus pusera na mente do rei da Babilônia. Vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. A carta aos Coríntios está então no Novo
que vai então do versículo 18 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Portanto, aqui nós temos a menção de que a sabedoria de Deus, ela é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Claro que aqui, quando ele se refere à fraqueza, ele está dizendo que alguma virtude de Deus ainda é mais forte do que qualquer virtude do homem. Muito bem, então vamos agora também fazer uma leitura na carta de Tiago, onde ele diz que nós podemos pedir sabedoria a Deus e ele nos dá de forma gratuita. Então vamos fazer aqui uma leitura na carta de Tiago, em seu capítulo 1, versículos 5 a 8, que diz: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, aqui neste episódio do sonho do rei da Babilônia, nós temos a dizer que a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Os homens, com todas as suas filosofias, ideologias, conhecimento, não conseguiram interpretar o sonho que o rei teve da parte de Deus. Vamos para o item 2 da lição,
que fala sobre atitude sábia de Daniel. E, na realidade, nós vamos falar, em primeiro lugar aqui, sobre a maturidade espiritual de Daniel. O jovem Daniel, ao saber das circunstâncias que ameaçavam a sua própria vida e a de seus amigos, teve o equilíbrio de avaliar o momento potencialmente perigoso e interpelou então ao oficial Arioque e ao próprio rei sobre a situação. E então pediu ao rei um tempo para interpretar o sonho. Vamos fazer uma leitura em Daniel, no seu capítulo 2, versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel falou, avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel apressadamente comunicou a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, sobre a situação e apelou então para Deus em oração. De modo que o sonho do rei fosse revelado a ele. Deus, em sua infinita misericórdia, revela a Daniel, numa visão noturna, o sonho profético do rei Nabucodonosor. E Daniel, então, glorifica ao Senhor. Vamos fazer a leitura deste episódio, desta situação, em Daniel, capítulo 2, do versículo 17 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizestes saber este caso do rei. Portanto, Deus revela a Daniel o sonho do rei e a interpretação. Qual ensinamento nós podemos ter deste segundo episódio? Há um Deus no céu que revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A oração é o meio mais eficaz de nos comunicarmos com Deus e ter então uma intimidade com Ele, nos permitindo conhecê-lo em profundidade, de forma sincera e de forma verdadeira. Se orarmos ao Senhor, Ele revela a nós os insondáveis segredos espirituais. Vamos fazer uma leitura no Salmo 139, do versículo 1 ao 10.
Diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Portanto, há um Deus no céu que revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Partindo então para o item 3 da lição, Daniel conta o sonho e interpreta-o. Daniel revela o sonho ao rei. Daniel então é introduzido à presença do rei Nabucodonosor e conta que o rei sonhou com uma imagem, cuja cabeça era de ouro, o peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro misturados. E, portanto, ele também, além de revelar, ele interpreta, dizendo então que a cabeça de ouro da estátua era o reino da Babilônia, e que os peitos e braços de prata seriam o segundo reino, que a história nos mostra que foi o reino Medo-Persa. Depois, dos ventres e quadris de bronze, também simbolizavam um outro império mundial, cuja história nos conta que foi o reino da Grécia. Em quarto lugar, que as pernas de ferro seriam outro império também mundial, cuja história nos conta que é o reino de Roma. E que os pés de ferro e barro misturados seriam as nações da terra, oriunda, então, do último império, que foi o Império Romano. E ainda mais, que a pedra cortada, que o rei da Babilônia viu lançada sobre os pés de ferro e barro misturados, seria Jesus Cristo, o reino de Cristo. Vamos fazer uma leitura no livro de Daniel, seu capítulo 2, do versículos 24 a 43, que narra exatamente esta situação que nós lemos agora. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei. E lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige
nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinária esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Observe-se que, após o reino de Roma, nenhum império mundial, nos conta a história, foi estabelecido até os dias de hoje, mas apenas um conjunto de nações ligadas por relações comerciais e políticas. Nos últimos dias, será estabelecido então um reino sem fim, que esmiuçará todos os reinos terrestres e prioritariamente o reino do Anticristo.
Vamos fazer uma leitura aqui em Daniel, capítulo 2, versículos 44 a 45, que diz assim: Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sono e fiel a sua interpretação. Portanto, neste ponto nós temos que a situação exatamente dos dias atuais, onde nós temos várias nações no mundo sem ter um império mundial estabelecido, e estas nações da terra receberão o impacto da vinda do Senhor Jesus, a pedra angular, que estabelecerá então o seu reino eterno, o reino de Cristo, o majestoso reino de Cristo. Daniel, após essa revelação ao rei, ele é abençoado por Deus. A partir desta importante revelação, Daniel foi exaltado pelo rei Nabucodonosor. Prosperou, recebeu muitos bens materiais e se tornou então governador da província da Babilônia e também chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E ainda abençoou os seus amigos Ananias, Misael e Azarias como administradores sobre os negócios da província. Vamos então fazer a leitura no livro de Daniel, capítulo 2, versículos 46 e 49, essa exaltação que Deus fez a Daniel. Diz assim o versículo 46: Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Qual é então o ensinamento deste episódio? Deus é soberano, e sua soberania foi reconhecida por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Devemos confiar no Senhor, não importa a circunstância adversa que venhamos a passar. Deus é soberano, e no momento certo, Deus exaltará os humildes. Deus faz prosperar em tudo àqueles que o temem. Vamos fazer uma leitura no Salmo 21. Salmo 21, versículos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 21, versículos 1 a 7. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Satisfizeste-lhes o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Pois o supres das bênçãos de bondade,
Pões-lhe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Grande lhe é a glória da tua salvação. De esplendor e majestade o sobrevestiste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de gozo com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Concluindo a nossa aula de hoje, esta segunda história registrada no livro de Daniel nos coloca para a reflexão de que só existe um Deus soberano no céu e na terra. E este Deus é Jeová, o Deus Todo-Poderoso, que intervém na história segundo a sua vontade. É Ele quem muda tempo e estações. Remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios. É Ele, o único e verdadeiro Deus. Além dele, não há outro Deus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.